Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresenta a proposta de medidas de equilíbrio fiscal aos presidentes da Câmara e do Senado. Haddad diz que o projeto está em fase final e terá apenas ajustes pontuais. E você vai ver também. Começa o pagamento do novo Bolsa Família. Adicional de R$ 150 chegará a quase 9 milhões de crianças de até 6 anos. Ataques no Rio Grande do Norte chegam ao 7º dia e o Ministério da Justiça anuncia investimento de 100 milhões de reais na segurança pública do estado. Tragédia que matou mais de 100 pessoas em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, completa um mês. Muitos moradores ainda não têm onde morar. O presidente Lula relançou o programa Mais Médicos. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, ele voltou a criticar o teto de gastos e a limitação de investimentos em áreas sociais. O Mais Médicos foi criado em 2013, no governo da ex-presidente Dilma. Nos últimos anos, esteve praticamente paralisado e hoje tem 13 mil profissionais em atendimento no país. A nova versão quer aumentar esse número para 28 mil. 5 mil vagas devem ser abertas já neste mês. Outras 10 mil serão no formato que prevê contrapartida dos municípios. O edital deve ser lançado ainda esta semana. O contrato de participação será de 4 anos, prorrogável pelo mesmo período. A bolsa será de R$ 12.800, mais auxílio moradia. Quem ficar ao menos 3 anos receberá adicional de 10% a 20%, dependendo da vulnerabilidade do município. Para médicos que devem o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, o adicional será de 40% a 80%. O que nós estamos fazendo é reforçar incentivos para médicos brasileiros com registro no Brasil se fixarem no programa. Então, essa é uma das primeiras medidas. Profissionais estrangeiros ou brasileiros formados no exterior também vão poder participar se tiverem o diploma revalidado, mas a prioridade será para brasileiros formados aqui no Brasil. Em 2013, o Mais Médicos recebeu críticas por contratar muitos profissionais cubanos. Hoje, a ministra Nízia Trindade elogiou o serviço prestado pelos médicos de Cuba, mas adiantou que não há previsão de acordo com o governo do país. Outra novidade é a inclusão de dentistas no programa. Durante a cerimônia, o presidente Lula criticou a falta de atenção dos governos com a saúde bucal e a limitação de investimentos em áreas como saúde e educação. Como é que você pode colocar uma coisa como a saúde dentro do teto de gasto? Ou seja, qual é o preço que você paga de não cuidar das pessoas na hora certa? Aliás, o Brasil é especialista nisso. Toda vez que a gente vai discutir um avanço social, aparece alguém da área econômica para dizer, mas esse é o gasto. A gente não pode gastar, não tem mais como gastar. As pessoas significam quanto gastou, quanto custou ao Brasil a gente não fazer as coisas no tempo certo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou a proposta do novo arcabouço fiscal aos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. A repórter Bessie Cavalcante tem as informações ao vivo de Brasília. Boa noite, Bessie. O ministro da Fazenda gastou quilometragem hoje, fez um verdadeiro périplo, literalmente batendo de porta em Brasília. Qual foi a reação desses políticos à proposta desenvolvida ali pela equipe econômica? Os presidentes da Câmara e do Senado, para eles, o ministro disse que consideraram muito boa essa recepção, viu, Amanda? Boa noite para você, para o Augusto, para quem nos acompanha. O pedido para que o ministro fizesse essa reunião com Rodrigo Pacheco e Arthur Lira foi do presidente Lula. E também estavam presentes nesse encontro líderes do governo, como o senador Jacques Wagner e o deputado José Guimarães. E Haddad fez ali uma apresentação, em linhas gerais, do que deve vir a ser esse novo arcabouço fiscal. Pelo Twitter, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que é necessário um amplo debate no Congresso para assegurar investimentos em áreas sociais e de infraestrutura, mas sem deixar de lado a sustentabilidade das contas públicas. A gente lembra que na última sexta-feira houve uma reunião aqui no Palácio do Planalto para justamente apresentar a proposta do novo arcabouço fiscal a ministros, com a presença do presidente Lula e do vice-presidente
Geraldo Alckmin. Alckmin que hoje cedo falou que essa proposta do novo arcabouço fiscal que deve vir por aí deve combinar curva da dívida pública, superávit primário e controle de gastos. A expectativa da apresentação desse novo arcabouço fiscal vem de todos os lados, como a gente tem visto. E essa nova regra, segundo Haddad, ele foi perguntado o que falta para apresentar esse texto. E o ministro disse o seguinte, que falta definir se deve vir junto com essa regra fiscal um novo arcabouço para as chamadas PPPs, parcerias público-privadas. Amanda e Augusto. Obrigado, Bessi. E o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou que nova regra fiscal será enviada ao Congresso nos próximos dias e criticou a alta taxa de juros no Brasil. As declarações foram feitas durante um seminário no Rio de Janeiro. Durante o discurso na sede do BNDES, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que é preciso reduzir a taxa básica de juros, a Selic. Não há nada que justifique ter 8% de juros real acima da inflação quando não há demanda explodindo e, de outro lado, quando o mundo inteiro tem praticamente juros negativos. Alckmin disse também que nos próximos dias o projeto de ancoragem fiscal exigido pela emenda constitucional de transição para substituir o teto de gastos em vigor desde 2017 será enviado ao Congresso Nacional. O objetivo do projeto é encorajar os investimentos e promover o crescimento econômico. Uma medida inteligente, combinando curva da dívida, de outro lado, superávit, de outro lado, o controle do gasto. Uma medida inteligente, bem feita, que vai trazer bastante segurança na questão fiscal. Já o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, afirmou que o banco, que não participa da elaboração do arcabouço fiscal, vai se manifestar sobre o projeto. O ministro Haddad pode esperar de mim e do banco total lealdade e parceria, ao contrário das especulações que são publicadas. Nós não estamos aqui para outra razão. Não temos expectativa de substituir ninguém, muito menos de competir. Agora, não nos peçam para deixar de dizer o que nós pensamos e ajudar o governo a acertar, a encontrar o melhor caminho, a buscar as melhores práticas. Vamos conversar agora com o nosso comentarista de política, Kennedy Alencar, diretamente de Brasília. Kennedy, muito ruído, muito alarido, só se fala em um assunto que é a nova regra fiscal, o novo arcabouço fiscal. Eu não sei se fica ambíguo ou não, porque de um lado o Lula autoriza a Haddad a mostrar a proposta para os líderes políticos e, por outro lado, ele mesmo critica o teto de gasto, a saúde, por exemplo, ficar refém do teto de gasto, porque ele não considera isso um gasto, considera investimento, a saúde de uma pessoa. Afinal de contas, o que pretende Fernando Haddad com esse périplo, esse roadshow político em Brasília, falando da nova regra fiscal? Olá, Amanda, boa noite para você, para o Augusto, para quem está nos assistindo. O Haddad está buscando votos para aprovar a nova regra fiscal. Então é importante falar com o Arthur Lira, o presidente da Câmara, e também com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Está seguindo aí uma orientação do Lula, né? Em relação à regra fiscal, o Lula tem sido muito claro ao dizer que ele quer algo que não comprima as despesas sociais, para cumprir os compromissos de campanha que ele disse que ele tinha. O Geraldo Alckmin, a gente viu há pouco, Amanda, deu uma pista de como a coisa virá. Ele fala em controle da dívida pública, ou seja, que a dívida não vai crescer a ponto de o Brasil poder dar calote. O Brasil não vai dar calote, a dívida está sob controle. Superávit primário, grosso modo, é uma economia para poder pagar os juros da dívida. E o controle do gasto, aí é que está a maior divergência com o Lula. O Lula quer uma maior liberdade para gasto na área social e para alguns investimentos. E que você, quando o país cresce mais, você economiza mais para pagar os juros. Quando o país cresce menos, você economiza menos e o Estado entra com o dinheiro. A gente viu aí o Mercadante dando uma resposta pública ao Fernando Haddad, porque o Fernando Haddad já atravessou a rua para escorregar em 2 cascas de banana, Amanda. A primeira foi, ele telefonou para o Mercadante e pediu que o Mercadante não fizesse esse seminário hoje sobre juros, lá no Rio de Janeiro. O Mercadante manteve o seminário. E lá no Palácio do Planalto acharam que o Haddad errou. O Haddad deveria ter ido abrir ou fechar esse seminário. Não é papel do ministro da Fazenda dizer que o presidente do BNDES não pode fazer um seminário sobre juros. O Mercadante respondeu publicamente, afinado com o Lula. Outra coisa, o Haddad telefonou para Gleice Hoffmann, presidente do PT, pedindo para não se manifestar mais
sobre economia. E ele ouviu um não dela. Ela disse, olha, eu sou uma deputada federal, eu vou falar sobre esse assunto, eu sou presidente do PT. Portanto, na parte técnica, o Haddad está indo bem. Na parte política, ele está dando umas escorregadas. Amanda e Augusto. Tá certo. Obrigado, Kennedy. Boa noite para você. O mercado financeiro manteve praticamente estável a previsão de inflação para este ano. Passou de 5,96% para 5,95%. Já a previsão para o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, ficou em 0,88%. Os dados são do Boletim Focus, pesquisa semanal do Banco Central com agentes do mercado financeiro. Começou hoje o pagamento do novo Bolsa Família. O programa vai beneficiar mais de 21 milhões de famílias e contemplar quase 9 milhões de crianças até 6 anos de idade, com o adicional de R$ 150 por mês. Os beneficiários do novo Bolsa Família formaram fila logo cedo nesta agência da Caixa Econômica Federal no Recife. Maria de Fátima está ansiosa para sacar o benefício. Ela diz que não recebe desde dezembro. Moro só, sou dona do meu lar, não tenho ajuda de nada, estou necessitada demais. As mães representam 81,2% dos beneficiários. Dos mais de 21 milhões de inscritos, 17 milhões são mulheres chefes do lar. Eles ajudam muito em comprar gás, remédio, comida, tudo. O novo Bolsa Família começou a ser pago nesta segunda-feira, com um valor base de R$ 600, além de um pagamento extra de R$ 150 por filhos de até 6 anos e que estão na escola. A partir de junho, o novo programa vai pagar também um valor extra de R$ 50 para grávidas e para os filhos entre 7 e 18 anos. O governo federal vai destinar 14 bilhões e 100 milhões de reais para 21 milhões e 200 mil famílias. O valor médio é de R$ 670, o maior já registrado no programa. E a previsão é de que 694 mil pessoas que estavam fora da lista de beneficiários entrem na fila de pagamento neste mês. E a Caixa alerta que é preciso ficar atento para evitar a ação de criminosos. O importante é que vocês cuidem na utilização do próprio aplicativo, do cartão, não compartilhe sua senha, não peça para outra pessoa sacar para você, porque esse recurso é seu. Eu sou mãe solteira, então assim, é uma coisa que vem para somar, né? E inclusive ajuda até mesmo a auxiliar, né? Auxilia na educação da minha filha. Nesse fim de semana foi divulgada a pesquisa IPEC sobre a avaliação do governo Lula. O levantamento mostra que 41% dos brasileiros avaliam a administração do atual governo como ótimo ou bom, 30% como regular e 24% ruim ou péssimo. 5% não sabiam ou não responderam. Sobre a confiança em Lula, 53% disseram confiar no presidente, 43% não confiam e 4% não responderam ou não sabiam responder. Já a maneira como o presidente Lula está governando o país foi aprovada por 57% dos entrevistados e desaprovada por 35%. 8% não sabiam ou não responderam. A pesquisa também questionou os brasileiros sobre a chamada terceira via. A maioria, 57%, concordou totalmente ou parcialmente que o país precisa de uma terceira via política para evitar a polarização. Já 27% se mostraram contrários e 11% não sabiam ou não responderam. A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 6 de março. Foram ouvidas 2.000 pessoas com 16 anos ou mais em 128 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O requerimento para a criação de uma CPI sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro não teve assinaturas suficientes para aprovação. O pedido foi apresentado pela senadora Soraya Tronic, do União Brasil.
Em janeiro, ela conseguiu 38 assinaturas, 11 a mais que o mínimo necessário. Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, determinou que os senadores confirmassem o apoio porque as assinaturas foram recolhidas antes do início da nova legislatura. Segundo a mesa diretora, apenas 15 parlamentares confirmaram o apoio. Começou hoje, na capital paulista, a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 em mulheres grávidas e puérperas. A Micaele não perdeu tempo. Ela tomou 3 doses da vacina contra a Covid-19 e agora, com 9 meses de gestação, já veio garantir a bivalente logo no primeiro dia em que a vacina ficou disponível para o seu grupo. Já está quase para nascer, então já é melhor tomar, já para ficar prevenida, nascer tranquila. Para essa nova fase, cerca de 130 mil mulheres grávidas e puérperas devem ser imunizadas. A vacina bivalente contra a Covid-19 protege contra a cepa original do coronavírus e também contra as subvariantes da Ômicron. Os especialistas reforçam a importância de tomar a vacina. As gestantes e puérperas têm o maior risco em pegar a Covid-19 e desenvolver formas graves. E qual a melhor, vamos dizer assim, estratégia em se vacinar? Você evita casos graves, morte e hospitalizações. Portanto, vacine-se. A vacina bivalente está sendo aplicada nas AMAs e UBSs integradas de São Paulo de segunda a sábado, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. Também podem tomar essa vacina idosos acima de 60 anos, pessoas acima de 12 anos com imunossupressão, indígenas, quilombolas, idosos e funcionários de instituições de longa permanência. É importante ressaltar que para receber a vacina bivalente é necessário ter tomado a dose única ou as 2 doses iniciais do imunizante contra a Covid. A última dose deve ter sido há no mínimo 4 meses. A importância está sempre em garantir saúde, neste caso, inclusive dos bebês. É menininha, um casal, então a gente está bem ansioso. Espero que venha com muita saúde. A tragédia causada pelas chuvas no litoral norte de São Paulo completou um mês. Mais de 60 pessoas morreram em São Sebastião e Ubatuba depois de deslizamentos de terra. E até hoje ainda há famílias desabrigadas. (19 de fevereiro de 2023, o litoral norte de São Paulo vivia o maior registro de chuvas em 24 horas na história do país. Em um dia, foram 683 milímetros. 64 pessoas morreram em São Sebastião, uma em Ubatuba. Um homem ainda está desaparecido. 30 dias depois e a tragédia ainda está viva na memória de moradores da Vila Saí. Helry e os amigos socorreram muita gente e recolheram os corpos de 26 pessoas. Foi um momento difícil, que era só a gente que estava ali, entendeu? Sem luva, sem bota, sem material nenhum, então tinha que tirar, porque a gente era nossos amigos. Ontem, uma missa foi celebrada em memória às vítimas. Gabriel de Souza Costa, Ailton Pereira, Alexandre Silva Castilho. Quando acontece algo como esse, a gente observa a capacidade do ser humano em se mobilizar, em usar dos recursos que sobraram para auxiliar e apoiar as pessoas necessitadas. Segundo a Defesa Civil, 9.000 pessoas viviam em áreas de risco em São Sebastião. As chuvas deixaram mais de 2.000 desalojadas e outras 1.800 desabrigadas. Famílias que precisaram ser encaminhadas para hotéis, pousadas e apartamentos na cidade e no município de Bertioga. Segundo a Prefeitura, foram feitas parcerias com os governos federal e estadual para a construção de 900 casas populares. Nós indicamos outros terrenos que podem ser desapropriados para que o Estado proceda, então, com essas desapropriações e início de projetos habitacionais de acordo com as políticas públicas de governo.
A equipe da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, a CDHU, já começou a cadastrar os moradores. O governo destinou ao menos 4 terrenos para a construção de conjuntos habitacionais. Nos últimos dias, a Defesa Civil liberou 270 imóveis e moradores começaram a voltar para as casas na Vila Saí. Para muita gente, o retorno trouxe tristes lembranças e muito trabalho. Cada casa aqui tem sua história. Essa aqui, por exemplo, é da dona Miriam e o seu José. Eles alugavam para o seu Wilson e a dona Cícera. O casal foi para São Paulo, na casa de amigos. Hoje foi dia de visita aqui. A dona Miriam veio ver como está o imóvel que ela construiu com muito sacrifício. E aí, dona Miriam, quando a senhora viu a casa, como é que a senhora se sentiu? O que eu vi? Ixi, Maria. O que eu vejo é meu coração destroçado, a minha vida destruída, né? Sei lá, a minha vida inteira que eu construí minha casa e ver desse jeito, a gente não fica bem, né? A Alessandra perdeu muitos vizinhos. Toda vez que chove, o medo toma conta. Mas ela diz que só sai daqui para outra casa própria. Eu não durmo. Eu estou há mais de 15 dias sem dormir direito. Mas eu vou para onde? Eu não tenho para onde ir. Este helicóptero da Polícia Rodoviária Federal foi usado nos primeiros dias da tragédia para o socorro às vítimas. O monitoramento aéreo ainda é realizado e ajudou a identificar 5 áreas de risco em Camburi, Baleia, Baleia Verde, Saí e Juqueí. E os primeiros dias eles foram focados nas ações humanitárias, transporte de mantimentos, itens de higiene e alimentação e também remoção de pessoas de áreas isoladas. O Sérgio foi pego de surpresa. A casa que ele mesmo construiu está em uma dessas regiões e vai ser demolida. Tinha mês que a gente tinha o dinheirinho para comprar mantimento, comprar material para fazer aí, né? Parente ajudando, mas foi tudo embora. O doleiro Alberto Youssef, um dos pivôs da Operação Lava Jato, foi preso hoje em Santa Catarina. A ordem de prisão foi expedida pelo atual juiz que cuida da Operação Lava Jato, Eduardo Fernando Apio, que substituiu o ex-juiz Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba. A prisão dele é preventiva, ou seja, sem prazo para terminar. O doleiro foi condenado na Lava Jato a mais de 100 anos de prisão em vários processos, mas ficou 3 anos preso após um acordo de delação premiada. Em 2017, teve direito ao benefício do regime domiciliar diferenciado. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou que a meta de recadastramento de armas de fogo foi atingida. Segundo ele, o governo federal finaliza agora o texto com as novas regras para o registro de porte e posse de armas no país. O repórter Igor Damasceno traz mais informações ao vivo para a gente. Boa noite, Igor. Bom, essa era uma das questões centrais que o Lula prometia desde a campanha que iria mudar em relação ao governo anterior de Jair Bolsonaro, né? Pois é, Amanda, e a promessa começou a ser cumprida, né? Boa noite a você, também ao Augusto e a todos que nos acompanham. Olha, atiradores, caçadores e colecionadores já fizeram um recadastramento de cerca de 613 mil armas. Por ter atingido a meta de recadastramento, que é de 80%, o Ministério da Justiça já começou a divulgar prazos e também os próximos passos para a entrega das novas regras de porte e posse de arma de fogo no país. Segundo o ministro Flávio Dino, ele deve debater esse assunto com o Congresso Nacional nos próximos dias e depois vai entregar a versão final dessa proposta para o presidente Lula. Isso deve acontecer na última semana de abril. Nessa mesma semana, a expectativa é que Lula assine o decreto. Enquanto isso, o ministro Flávio Dino chamou a atenção para o prazo de recadastramento, que é até
3 de abril. Flávio Dino ressaltou que o prazo não vai ser prorrogado e quem não fizer isso pode responder criminalmente por porte ou posse ilegal de arma de fogo já a partir do dia 4 de abril. Nesse mesmo dia, a Polícia Federal deve fazer uma espécie de busca ativa. Vamos ouvir o ministro. Quando uma norma regulamentar não é cumprida, ainda mais é esta confirmada pelo Supremo, a arma que é legal, que foi adquirida legalmente, no dia seguinte ela passa a ser ilegal. Então, não haverá apenas o aguardo de diligências eventuais. Haverá uma busca ativa para que essas pessoas que não cadastrarem tenham as suas armas apreendidas, porque na medida que não houver eventualmente o cumprimento do cadastramento, essas armas, do recadastramento, essas armas passarão à ilegalidade. Só lembrando que o recadastramento é feito pela Polícia Federal por meio de um formulário eletrônico. Também hoje, Flávio Dino visitou o Rio Grande do Norte e anunciou um investimento de 100 milhões de reais para o aprimoramento da segurança pública e do sistema prisional do Estado. Vamos conferir na reportagem. Flávio Dino foi recebido pela governadora Fátima Bezerra ontem à noite. Logo na chegada, o ministro ressaltou o envio de 700 homens da Força Nacional ao estado e não descartou a presença de mais agentes para coibir os atos criminosos. Se houver, que nós não acreditamos, uma necessidade adicional, esses 700 poderão virar 1.000, 1.200, 1.500, quantos o Rio Grande do Norte precisar. Porque nós não economizamos naquilo que é o principal, que é a paz social de um estado importante como o Rio Grande do Norte. Hoje, durante a reunião com a governadora do estado e integrantes do gabinete de crise, o ministro anunciou ainda o repasse de 100 milhões de reais que deverão ser enviados imediatamente para a compra de armamentos, viaturas e reforma no sistema penitenciário. Nós vamos investir 100 milhões de reais no Rio Grande do Norte. Esse recurso será repassado ao Rio Grande do Norte para áreas que foram definidas nesse diálogo com o governo estadual. Hoje é o 7º dia da onda de violência no Rio Grande do Norte. Pela manhã, a polícia prendeu um integrante da facção responsável pelos ataques. O suspeito também estaria envolvido no assassinato do policial penal Carlos Eduardo Nazário, de 53 anos, ocorrido na última sexta-feira, na Grande Natal. Ao todo, foram mais de 130 pessoas presas, suspeitas de envolvimento em cerca de 300 atos criminosos, que já atingiram mais de 50 cidades. As audiências do caso das cervejas contaminadas da Baker foram retomadas em Belo Horizonte. Cerca de 60 testemunhas de defesa devem ser ouvidas nos próximos dias. Os depoimentos de hoje foram por videoconferência. O primeiro a ser ouvido foi um gerente de operações da Baker. Ele falou sobre o processo de produção das cervejas e esclareceu algumas dúvidas sobre como era feita a avaliação das bebidas. Uma funcionária da cervejaria também respondeu às perguntas dos advogados. 4 testemunhas foram dispensadas. Nesta fase do julgamento serão ouvidas cerca de 60 testemunhas de defesa. A previsão é de 10 dias de audiência. Depois, o juiz responsável pelo processo vai marcar a data do interrogatório dos réus. Entre as 11 pessoas denunciadas pelo Ministério Público estão 3 sócios proprietários da Baker e funcionários responsáveis pela fabricação de cervejas. Eles vão responder por crimes como adulteração de bebidas alcoólicas, lesão corporal e homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Em maio do ano passado, 27 testemunhas de acusação prestaram depoimento. As testemunhas estão mostrando um novo caminho para o juiz. A testemunha está mostrando um caminho divergente do da acusação. Enfim, é um início de uma nova fase do processo. As investigações começaram em janeiro de 2020, logo após os primeiros casos de intoxicação da cerveja Belo Horizontina pela substância dietileno-glicol. No total, 10 pessoas morreram e 16 desenvolveram uma síndrome que causa insuficiência renal aguda. Luiz Felipe é uma das vítimas que ficaram com sequelas graves da doença. Estamos caminhando para que esse processo criminal, que é o que está sendo julgado, possa punir as pessoas que cometeram esse crime comigo, com minha família e com várias outras vítimas.
buscamos por justiça. Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Obrigado a você, boa noite.